A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez nesse propósito firme de nós continuar com a leitura da Bíblia, né? E eu quero que você se inscreva nesse canal, ative o sininho, porque todo dia nós estamos lendo a Bíblia. Estamos no livro de Mateus, já no capítulo 26, versículo 57. Agora nós vamos chegar aqui no final, onde Jesus é crucificado. Então eu vou ler com calma para que você entenda, né? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Nós vamos ver tudo que Jesus passou por nós, tudo que ele enfrentou por nós, por mim e por você. Então, capítulo de Mateus, capítulo 26, versículo 57, diz assim: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas, os anciões, mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de condenarem à morte. 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitos testemunhos falsas, mas afinal compararam duas, afirmando. 61. Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes o que este depõe contra ti? 63. Jesus, porém, guardou em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro perante o Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você viu, meu irmão, minha irmã, a importância de você ficar calado diante das acusações? Como tem pessoa que ela gosta de discutir, de se defender? Meu amigo e minha amiga, Jesus ali podia explicar para eles um monte de coisa, mas Jesus ficou calado. Por que Jesus ficou calado? Porque tem coisa que não adianta você querer se justificar. O justo não se justifica. Não adiantava Jesus falar nada ali. Ele ia ser crucificado igual. Era um plano de Deus para a vida dele. Você entendeu que às vezes você quer se defender no trabalho, você quer se defender e parece que não adianta, ninguém acredita em você, parece que a perseguição piora, todo mundo desconfia de você? Você já passou por isso algum dia? Sabe, quando você quer se defender, quando você quer se explicar, pior é. Tem pessoa que quanto mais ela quer se explicar, pior é. Mais pior a situação. Aí mesmo que desconfia de ti. Tem momentos que você tem que ficar calado. No trabalho, em casa. Tem momento que você tem que se calar. Porque Deus é a nossa justiça. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Jesus não falou nada. E sabe quando você fica quieto, aí que dá raiva nas pessoas? É que as pessoas ficam mais bravas, sabe? Porque a pessoa queria te irritar, para você falar um monte de coisa, para você brigar, mas você não fala nada. Você fica quieto. Isso dá raiva no inimigo. Mas o problema, entenda bem, que você está vivendo, será com Deus. Continuamos. 64. 63. Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro perante o Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde aquela hora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessita mais? Temos testemunha. Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece responder? Eles é réu
de morte. 67. Então os cuspiram no rosto e lhe deram murro. E outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-no, ó Cristo, quem é que te bateu? Meu Deus do céu, aqui começa a ficar, meu irmão, minha irmã, você viu? Cuspiram a cara de Jesus, deram de tapa na cara dele ali. Poxa, agora tenta imaginar esta cena. Olha tudo que Jesus passou por nós. Às vezes enfrentamos uma lutinha, já queremos abandonar, já queremos desistir. Você já tomou tapa na cara, não? Já foi, meu Deus do céu, deram com um murro nele. Meu irmão, minha irmã. Cuspiram na cara dele, isso é humilhação. Entendeu? E ele não desistiu. Ele não abandonou a cruz. Porque ele nos amou. Quando você abandona ele, por qualquer motivo que for, você mostra que você não ama ele acima de tudo. Quando você ama Deus acima de tudo, a Jesus, pode acontecer o que acontecer, você nunca vai largar o teu Jesus. Porque quando você larga o teu Jesus, você vai voltar atrás a ser aquela pessoa depressiva, ansiosa, cheia de vício, irritada, doente. Então não vale a pena desistir. Jesus aqui suportou tudo isso, porque ele nos amou. Entendeu? Ele amou eu, ele amou você que está aí do outro lado ouvindo essa palavra. E agora nós vamos ver aqui quando Pedro nega Jesus. No capítulo 26, versículo 69. Você lembra que Pedro, ele olhou na cara de Jesus e falou para Jesus: Senhor, eu vou morrer contigo, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te trair. E olha aqui no capítulo 26, versículo 69. Pedro nega Jesus. Olha, estava Pedro sentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei que dizes. 71. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. 72. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, versículo 73, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o te denuncia. 74. Começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. É triste isso, né, meu irmão, minha irmã? E quantas vezes acontece isso com nós? Por isso que eu falei, tem pessoa que ela quer dar uma desperta, né? Ela pensa que ela engana Deus. Ninguém engana Deus. Deus sabe o que está dentro do teu coração. Deus sabe por que você vem na igreja. Deus sabe por que você está na igreja. Deus sabe o que você quer. Tem pessoa que ela está na igreja e Deus sabe que ela só quer a bênção. Jesus falou para Pedro: não adianta você ser uma coisa na igreja e você ser outra em casa. Não adianta nada. Pedro, diante de Jesus: Senhor, eu nunca vou te negar, eu vou morrer contigo. Foi Jesus ser preso, ele está sozinho, ele negou 3 vezes. Jesus sabia. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro ainda não tinha se convertido. Você que está fraco, desanimado, pensando em desistir, é porque você ainda não se converteu. Ou seja, quando você se converte, você muda o rumo da tua vida. Você muda as amizades, você muda o que você olha na televisão, você muda o que você olha no telefone, você se converte, ou seja, você muda o que você faz por amor a Jesus. Então Pedro andava com Jesus, mas não era convertido, e por isso aqui o negou. Então diz assim,
no capítulo 27. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, o levaram-no a entregar ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata. Os principais sacerdotes e os anciões dizendo: 4. Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa isso? É contigo. 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Você viu, meu irmão, minha irmã, como não vale a pena trocar Jesus por nada? Isso aqui é muito forte. Todo mundo conhece a história de Judas. Mas você sabia que Judas, entenda bem, ele traiu Jesus por uma rebeldia. Quando aquela mulher lá que nós vimos, ela derramou aquele perfume caro sobre Jesus, Judas queria que Jesus pegasse aquele perfume, vendesse e desse aos pobres. Mas não era um propósito de Deus naquele momento. Aquele perfume era para ser banhado no corpo de Jesus. Então Judas ficou brabo e com isso lhe deu força para ir lá entregar Jesus para o soldado. Você viu quando você não concorda com a palavra, você começa a ser rebelde, começa a discordar disso, começa a olhar para aquilo que você não olhava antes, mas cedo ou mais tarde vai acontecer um problema. Não adianta. É igual aquela pessoa que se afasta de Deus, já começa a ficar fraca, já não concorda com a palavra como antes. O pastor fala uma coisa, a pessoa não está nem aí, é rebelde, entendeu? Aí você começa a olhar dentro de casa para aquilo que você não olhava antigamente. Aí começam as brigas, desavenças. E é só uma discussão, às vezes, uma coisa errada, para você fazer uma besteira. E depois que você faz a besteira, é igual Judas, vê que não vale a pena. Tem pessoa que ela troca Jesus por uma noite, pelo um golinho, troca Jesus pelo um tequinho, pelo uma traguinha, troca Jesus pelas coisas, e depois aquilo que você trocou Jesus, você vê que não tem valor nenhum. Ele pegou aquelas moedas, foi lá e atirou. Porque ele pensou que entregando a Jesus, Jesus ia se revoltar, ia brigar com o soldado, ia fazer... Não. Aí o remorso veio. Então Judas se enforcou porque ele não se arrependeu. Imagina, ele se acusou tanto de ver Jesus apanhar, sofrer, não fazendo nada para ninguém, que ele foi se enforcar. Mas não era vontade de Deus que Judas se enforcasse. Porque Pedro também traiu Jesus 3 vezes, mas Pedro, ele chorou, ele se arrependeu. Meu irmão, minha irmã, e quando você está vivo, tem jeito. Se arrependa do que você tem feito, talvez de errado, e volte para Jesus. Para que lá na frente não venha se enforcar talvez o teu casamento, a tua vida financeira, talvez a tua saúde. É isso que você não entende. Então não valeu a pena, ele devolveu. Porque tudo que você troca a Jesus, depois você vai perder, não vai ter valor nenhum. Aí continuamos no versículo 6 assim, 27, versículo 6. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-lo no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. 7. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiro. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje, campo de sangue. 9. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: tomará 30 moedas de prata, preço em que foi estimado, aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. 10. E as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Você viu que a palavra é incrível? O que o profeta Isaías falou lá no livro de Jeremias. Meu irmão, minha irmã, como é que pode isso? Lá no livro de Jeremias, o profeta Isaías falou e aconteceu aqui. Porque a palavra de Deus, ela é verdade.
E uma pergunta eu faço para você para nós finalizar. Porque agora nós vamos ver aqui até a crucificação de Jesus. Jesus sendo justo, presta atenção. Jesus sendo justo, não fazendo mal para ninguém, fazendo bem, foi crucificado. Quantas vezes nós falamos, eu ajudo todo mundo, eu não faço mal para ninguém, por que eu faço isso? Jesus também não fazia mal para ninguém. Jesus também só fez o bem enquanto esteve aqui. Mas tem coisa que nós temos que passar. E nunca podemos esquecer que Jesus falou, no mundo teremos aflição, mas vamos ter bom ânimo. Ele venceu o mundo. Ele venceu a morte. Em nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu oro por essa pessoa, Pai, que não consegue dormir de noite. Pessoas, ó Pai, que talvez sofrem de insônia, de ansiedade, de depressão. E eu ordeno todo o mal contra a vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, saia. E eu determino que em paz essa pessoa deita e logo ela pega no sono. Porque só o Senhor te faz repousar em segurança, em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Amanhã voltamos novamente. Que Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.